Então, a gente vai dar início, né? Então, eu queria dar... Ó, tem gente entrando aqui. Então, eu queria dar bom dia a todos, a todas e a todes, né? Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos à primeira roda de conversa do primeiro encontro de estágios de formação docente. Trata-se de um evento organizado pelos professores e professoras que compõem o grupo de trabalho de estágio, o GT de estágio, do Departamento de Práticas Educacionais e Currículos do Centro de Educação, né, da UFRN. Esse primeiro encontro de estágios de formação docente tem como objetivo dar protagonismo e voz aos estudantes e às estudantes envolvidos, né, na relação universidade-escola. Ao longo das 2 semanas de evento, esperamos construir de forma coletiva e colaborativa reflexões e compreensões sobre as práticas educativas que se desenvolvem em diferentes espaços formativos, principalmente nas escolas de educação básica do Rio Grande do Norte. Esperamos também que o formato do evento, desenhado por meio de rodas de conversas e oficinas, propicie espaço para o diálogo e compartilhamento de desafios e oportunidades vivenciadas no último ano, né, de 2021, no decorrer dos estágios supervisionados de formação docente, que se deu em meio, né, gente, a um retorno gradual do ensino presencial nas escolas em que estávamos saindo dessa pandemia. Estamos entrando novamente, né, numa outra onda aí. Antes de iniciarmos as apresentações amanhã, né, gostaria de lembrar a todos aqui presentes, todas, todes, que o evento ocorrerá entre o dia 7 e 18 de fevereiro, vão ser em 2 atividades complementares. Então, nessa primeira semana que se inicia hoje é a primeira roda do evento. Então, de 7 a 11 de fevereiro acontecerão essas rodas de conversas em sessões de 2 horas, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Elas foram divididas em 3 turnos, de modo a contemplar as diferentes possibilidades de participação no evento dos nossos alunos e alunas nas diferentes licenciaturas da UFRN. Na segunda semana, de 14 a 18 de fevereiro, ocorrerão as oficinas mediadas por docentes do DEPEC e do NEI, que é o Núcleo de Educação Infantil da UFRN. Ainda dá tempo de vocês se inscreverem nas oficinas, né? Coloquei o link no bate-papo aí. E lembramos, né, por fim, que o evento é gratuito e vai haver certificado de participação. Então, tanto as rodas, né, como as oficinas serão gravadas, e ao final a gente passará uma lista de frequência, né, para a gente assegurar que todos tenham a certificação direitinho, certo? Então, por fim, gostaria de dizer, né, que acreditamos, né, todos nós que pensamos, desenhamos esse evento de forma coletiva, que será um momento muito rico de aprendizado, formação coletiva e dialógica, né, e desejo que a gente tenha uma manhã bastante produtiva. Não me apresentei, né, para todos e todas, meu nome é Daniela, eu sou professora do DEPEC, né, ministro componente de estágio no curso de licenciatura em Letras Português, e vou mediar a roda de hoje com vocês, certinho? Então, hoje a gente vai ter apresentação de trabalhos, a gente tentou fazer as rodas de uma forma mais diversificada possível, né, com alunos de diferentes cursos, para a gente poder ter acesso a essas diferentes experiências vivenciadas, né? Tiveram cursos em que houve a possibilidade dos alunos estarem nas escolas, né? Os colegiados de curso autorizaram que os alunos estivessem de forma presencial, outros os professores estavam de forma presencial, os estagiários estavam de forma remota, outros se deu tudo remoto, então a gente tem uma gama muito grande de experiências aí para a gente poder compartilhar e refletir juntos e juntas aqui, certinho? Então, desejo bom dia aí, novamente, a gente vai começar com o primeiro trabalho. Então, o primeiro trabalho que vai inaugurar a nossa roda de conversa de hoje, né, e aí eu vou, né, já falar a forma de organização do evento, né, a gente vai ter 10 minutos de apresentação desses trabalhos, né, cada grupo tem aí em média, né, de 10 minutos, quando completar o tempo eu sinalizo, eu acho que hoje vai ser tranquilo, porque né, a gente tentou organizar, dividir as rodas para que todos tivessem esse tempo de fala, mas quando completar 10 minutos eu vou colocar aqui no chat um lembretinho, tá certo?
mas também não precisa se apressar, porque eu acho que hoje, como a gente viu aqui, vai dar tranquilo para apresentar. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado hoje vai ser pela Mariana Amarante Rocha e pela Mércia Lima de Mello, que é compartilhando experiências dos estágios supervisionados obrigatórios na educação física. Com a palavra, Zini. Com a Tá palavra, bom, vou fazer aqui uma apresentaçãozinha, tá? Acredito que já está aparecendo para vocês, né? Sim, está aparecendo. Aí ficou ótimo. Eu vou fechar minha câmera e o coisa para poder gravar, viu, Mariana e Inês? Tá bom. Primeiramente, bom dia a todos. O nosso trabalho, como a professora Daniela já falou, é compartilhando experiências dos estágios supervisionados obrigatórios na educação física, né? Hoje quem vamos falar aqui eu, que sou a Mariana, e a minha amiga Messia, nós tivemos a oportunidade de fazer os 3 estágios da licenciatura em Educação Física juntas, com os mesmos supervisores. Então, por isso, a gente quis trazer um pouco do que a gente vivenciou e experimentou durante os 3 estágios. Então, a gente vai falar aí um pouco sobre os 3. E começando pelo estágio supervisionado 1, a gente trabalhou com o ensino fundamental 1, mais especificamente o 4º e o 3º ano da tarde, no NEI, né, no Núcleo de Educação da Infância. E aí, para esse começo do nosso estágio, a gente teve um seminário de abertura com a coordenação do NEI e todos os estagiários independentes da área de atuação, né? Então, tinha pessoal de todas as licenciaturas aí que estavam estagiando no NEI no período em que a gente participou, que foi em março de 2021. E também, quando a gente fechou esse estágio, a gente teve uma roda de conversa com a mediação de professores do NEI, e todos os estagiários também estavam presentes, e essa roda de conversa se chamava Ensino Remoto e Estágio Remoto. Novas formas, novas aprendizagens, que foi justamente para a gente falar sobre quais tinham sido as potencialidades, os desafios e como tinha ocorrido o estágio dentro da escola, né? E aí, falando um pouquinho sobre como eram as aulas, os encontros já estavam virtuais por causa da pandemia e aconteciam semanalmente, né? E aí eles ocorriam pelo Google Meet com duração de 45 minutos. E uma coisa legal que tinha nas nossas aulas era a questão do momento emoji, que foi assim o que nesse estágio 1 mais nos marcou. Porque durante a aula, poderia ser no começo ou no final da aula, a professora, sempre para estabelecer essa conexão com os alunos, ela pedia para que os alunos escolhessem um emoji que representasse como eles estariam se sentindo. Então, ela fazia isso no início da aula, e aí os alunos participavam, né? Dizia, hoje eu tô cansado, nesse começo eu tô feliz, ou eu ainda tô com sono, através de um emoji, né? E no final da aula isso também ocorria. E aí, com a turma do 4º ano, a gente percebeu que os alunos eram bastante participativos, tinham bastante animação, né, empolgação, realizavam os comandos dados pela professora, e eles mantinham as câmeras ligadas, a professora sempre pedia muito isso, reforçava, e em relação a nós estagiárias, eles cumprimentavam muito a gente, assim, eram bem educados e tudo mais, mas com relação ao 3º ano, né, que foi a nossa outra turma, tinha aí uma maior dificuldade dos alunos em participar, eles eram bem inquietos, eufóricos, falavam muito pelo chat, então acabava dispersando bastante, mas a gente também notou que isso também poderia ocorrer por causa da idade menor dos alunos em relação à outra turma, né? E aí o legal desse estágio que a gente pode perceber é porque havia uma grande aproximação com a cultura digital. A professora estava sempre ali tentando colocar tecnologia, coisas novas ali para que os alunos pudessem captar os assuntos, né? E aí, já passando para o nosso estágio supervisionado 2, que foi com o ensino fundamental 2, a gente ficou com uma turma de 6º ano,
na Escola Municipal Maria Francinete Gonçalves Maia. E aí, esse estágio foi um pouco diferente, porque a gente não acompanhava as aulas pelo Google Meet, até porque lá, quando a gente entrou nesse estágio, ele acontecia apenas em formato remoto por meio de um grupo no WhatsApp. Então, o supervisor da gente, ele enviava uma atividade a cada 15 dias nesses grupos do WhatsApp e recebia essa devolutiva pelo privado dele. E esse estágio, assim, entre os três, foi o estágio que a gente mais teve alguns problemas, porque a gente não estava no grupo de WhatsApp, a gente só tinha essa interação com o professor, não tinha interação com os alunos, então foi um pouco mais complicada e conturbada a nossa experiência nesse estágio. E aí, o desafio do professor com os alunos era a questão da rotatividade deles com os números de celular, porque eles trocavam muito de número e aí deixavam de entrar no grupo da escola e consequentemente, deixavam de fazer as atividades, né? Então, havia pouca interação da turma com o professor. E vale destacar que isso não era só na matéria de educação física, né? Isso acontecia com todas as outras matérias, já que todas estavam acontecendo pelo WhatsApp. E aí as atividades da escola precisavam ser bem fáceis, tranquilas, descomplicadas, para que os alunos tivessem pelo menos o interesse de respondê-las, né? Não ser nada muito que dificultasse aí a compreensão deles, já que os professores enviavam tudo pelo WhatsApp, não tinha aquela questão de você explicar o assunto direito, né? Você enviava textos, o professor enviava áudios também, para poder facilitar aí, e aí nesse estágio a unidade temática dele foi só os esportes, né? De uma forma geral. E a gente não acompanhava diretamente o grupo. Já no nosso terceiro estágio supervisionado, a gente acompanhou os cursos de Geologia e Controle Ambiental das turmas de primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que é o IFRN, no campus de Natal Central. A professora, desde o começo, nos inseriu no processo de planejamento e a gente já sabia que durante essa unidade temática seriam trabalhadas a cultura de movimento, o jogo e a ginástica. A gente acabou acompanhando todas as aulas em formato remoto por meio da plataforma Classroom e por meio das videochamadas pelo Google Meet. Então, a gente já tinha acesso aos alunos, além da professora. E durante essas aulas ocorreram reflexões sobre as temáticas de cultura de movimento, bullying, transtornos alimentares e jogos e brincadeiras. Além disso, a gente teve acesso a todos os arquivos que a professora colocava nessa plataforma Google Classroom. Ela sempre programava as atividades e a gente conseguia baixar, assistir os vídeos, as reportagens que ela colocava para os alunos verem. Além de questionários, tudo isso ela estava inserindo as propostas das metodologias ativas, por meio de todas as plataformas online, como o Padlet, o Kahoot, o Jamboard, Google Forms, YouTube, podcasts, filmes, entrevistas, reportagens, artigos. Tudo isso para tentar diversificar as aulas e não deixar naquela monotonia que as aulas remotas acabam se tornando às vezes. Tentando variar sempre para poder estimular a participação dos alunos. E sobre essa participação, a gente acha que, devido ao fato deles não se conhecerem pessoalmente, existia uma grande dificuldade de interação entre eles. E eles só se conheciam por meio das carinhas do Meet e pelos grupos de WhatsApp, conversando virtualmente. Dessa forma, a gente consegue elencar alguns desafios ao longo desses 3 estágios remotos, como a baixa participação dos alunos nas aulas, sobretudo naquela primeira turma do terceiro ano do NEI e nessas turmas do IFRN, essa falta de encarar o aluno, tanto os próprios alunos como o professor, para ver se ele está entendendo aquela matéria ou não, o maior afastamento do estudante universitário com a realidade escolar, uma falta de contato físico e de vivência entre as aulas práticas, uma limitação dos recursos por estar na realidade remota, uma falta de acesso às tecnologias por parte de alguns alunos, como foi bem evidenciado no estágio 2 da gente,
uma ressignificação da concepção de regência e uma adaptação das atividades ao formato remoto. Mas também a gente consegue identificar algumas potencialidades que durante esse estágio remoto, como o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades tecnológicas, que acabaram tendo que ser desenvolvidas, e o conhecimento de uma nova realidade distinta e complexa, a possibilidade de se reinventar e usar criatividade nas aulas, e a não necessidade de se deslocar até o campo de estágio, além de uma criação de uma nova percepção como licenciado para a importância de manter-se atualizado com a tecnologia e os meios de ensino remoto, e, por fim, a contribuição para o crescimento profissional e pessoal. É isso, pessoas. Muito obrigada, Mariana e Mércia, cumpriram o tempo aí brilhantemente, 10 minutos certinho. Muito obrigada, né, pela apresentação de vocês. Gente, por favor, né, vocês podem ir anotando aí, né, o que vocês gostariam de comentar. Eu estou fazendo minhas anotações aqui, vocês também façam. Se vocês quiserem escrever no chat, né, durante as apresentações, depois a gente retoma, né, nessa hora de discussão, às vezes só para registrar. E eu queria lembrar, né, a gente nem colocou isso, mas lembrar aqui, né, vendo a apresentação do trabalho de vocês, eu quero estender o convite a todos os alunos aqui presentes que fizeram, né, essas apresentações para a chamada, né, do caderno periódico, os cadernos de estágio, em que você pode apresentar o relato, né, por escrito dessa comunicação oral que você acabou de fazer também, em formato de relato, de crônicas, de poesia. Então, coloquei aqui no chat o link aí, fica aberto até a sexta-feira dessa semana, aí para vocês submeterem, se alguém tiver interesse, né? Então, né, vendo, por exemplo, igual esse trabalho que as meninas apresentaram, né, de 3 estágios, que a gente vai comentar, dá para ver uma série de comparações, né? Eu reitero aqui a palavra aqui da Risalva, né? Parabéns pela apresentação. E a gente vai passar para o outro grupo e depois a gente abre para todo mundo poder conversar e compartilharmos, ok? Eu queria ver se Douglas chegou. Acho que não. Douglas não chegou. Jussara, Bruna e Yasmin. Também não. João Vitor não tinha respondido ao e-mail. Quando eu mandei, também não. Então, a gente vai passar para Júlio César de Araújo Cadó, Everly Cristine Rodrigues Souza e Paula Heloíse Martins Souza da Silva, né, com o trabalho Os Fios da Trama, considerações sobre o enredo do estágio remoto. Ok? Ok. Bom dia, gente. Como a professora comentou, nesse trabalho somos eu, Everly Cristine, Júlio César e Paula Heloísa. Esse trabalho é refletido nas experiências que a gente teve no estágio 1. Nós somos do 6º período de Letras, Língua Portuguesa da Manhã, e atrasamos um pouquinho o nosso estágio, muito por questão desse caráter pandêmico. Nós fizemos esse estágio 1 com a professora Sâmia Nascimento e Isilana Teixeira, e a nossa supervisora foi a professora doutora Érica Bezerra, do IFRN Natal Central. O nosso estágio, ele também teve o caráter totalmente remoto, e além dessa peculiaridade, no IFRN a gente encontrou que dividiram os conteúdos por módulo. Então, língua portuguesa acabou sendo nos 2 primeiros módulos lá no início da pandemia, porque escolheram colocar as matérias, aspas, mais teóricas no início, para que as técnicas ficassem para um futuro onde já não seria mais um ensino remoto. Então, quando a gente estava no nosso estágio no IF, que foi de 8 de novembro a 15 de dezembro, não tinha nem aula de português acontecendo no momento, além de ser remoto.
Então, o que acontecia remotamente pelo Google Classroom, pelo WhatsApp, pelo Meet, acabou ficando nos bastidores. Então, as nossas atividades acabaram se reduzindo a reuniões com a professora, participações em encontros com um grupo de docentes de língua portuguesa do IF, pesquisa e leitura de materiais referentes à realidade da instituição, pesquisa e levantamento bibliográfico sobre letramento literário e estudos de gênero narrativo, justamente para o desenvolvimento de um projeto, que foi talvez um dos pontos altos do nosso estágio. Sobre o IFRN, como vários da região já devem conhecer, fica no Tirol, o IFRN Campus Natal Central, e o tamanho da instituição reflete a quantidade de alunos e de docentes e de integrantes da instituição. Conta com 41 mil alunos e 3.488 servidores. E desses 3.488, 1.518 são só professores. Foi bastante difícil, a gente percebeu alguns reflexos daquela situação que talvez alguns de vocês devem lembrar do corte orçamentário, da lei orçamentária anual, que teve um corte de 22,81% da verba para os recursos do IF. Então, como Paula ou Júlia podem comentar mais na frente, vimos algumas reações concretas disso, de pais de alunos, a essa situação. Bom, como comentado, nós lemos um pouco dos documentos da escola, principalmente o PPP e o PTDEM. O PPP do IFRN, ele começa lá em 1994, ainda na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi criado em conjunto, construído em conjunto e veio num processo evolutivo que vem até 2013, que foi o documento que a gente teve acesso. E dentro desse PTDEM, que ele foi dividido em 7 volumes. Nesses 7 volumes tem um que é as propostas de trabalho para as disciplinas do ensino médio, que se aprofundou justamente nos métodos e nas abordagens do trabalho de cada disciplina, inclusive de língua portuguesa. Então, foi um dos focos da nossa pesquisa. Agora eu posso passar a palavra para Júlio. É Paula que vai comentar. Então, sobre a nossa supervisora, como a Eveli falou, nós fomos orientados por Érica Bezerra, que possui formação em letras português e inglês pela UFRN, mestrado em estudos da linguagem e doutora também em estudos da linguagem, sempre com foco em literatura comparada, também pela UFRN. Antes da professora ingressar no IFRN, ela atuou como docente em várias escolas particulares de Natal. Então, ela teve essa outra perspectiva, né, desse outro ensino, que não público. Em 2006, a professora, ela ingressou no IFRN, ainda era o Cefet, e ela começou a atividade no IFRN no campus de Panguaçu, mas no campus de Panguaçu ela ficou apenas 6 meses. Depois disso, ela atuou no campus da Zona Norte até 2013, e depois disso, ainda em 2013, ela passou a ser professora do IFRN Campus Natal Central. Além de professora da disciplina de língua portuguesa no IFRN, Érica, ela também é professora, é coordenadora na área de linguagens e também é coordenadora de língua portuguesa e literatura do grupo todo do IFRN. E também ela compõe o núcleo central estruturante do IFRN, né, que é uma instância que vai objetivar, sistematizar os componentes curriculares ofertados pelos diversos campos do Instituto. Érica, ela foi professora, né, durante esse período pandêmico, nas turmas do 2º ano, em turmas de administração, controle ambiental, manhã, e edificações, manhã e tarde.
nesses seguintes cursos. Sobre a disciplina de literatura e língua portuguesa, no IFRN, diferente dos modelos tradicionais de ensino, tanto na escola pública, tanto nas escolas particulares, o IFRN entende que a disciplina, né, tem que formar o sujeito leitor. Então, essa perspectiva de escolas literárias, ou até mesmo em relação à gramática, não é algo cristalizado. Então, sempre há essa mescla, há essa integração dessas disciplinas e desses campos da língua, para que não fique algo tradicional que vai fazer com que o aluno só reproduza num sentido mais historicista e também tradicional da língua, né? De priorizar a gramática. E, nesse sentido, uma das atividades que nós fizemos no estágio foi um projeto de ensino. Projeto de ensino que tinha o título Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto. E esse projeto de ensino foi vinculado às turmas do 2º ano do ensino médio. Esse projeto de ensino, ele conversa muito com a proposta de língua portuguesa e literatura no IFRN, né? Porque o projeto, ele visa contribuir para essa formação ética e estética dos discentes, né? Não só apenas o conhecimento do gênero, esse projeto é sobre o gênero conto, quem conta um conto aumenta um ponto, por isso o título, mas também a estética e essa formação do sujeito leitor, né? E para que isso acontecesse, nós selecionamos alguns textos representativos de vários períodos, de vários sistemas literários, não escolas literárias, espaços e subgêneros, com o intuito de aproximar os discentes de práticas linguísticas diversas, né? Então, os objetivos foram oferecer essas ferramentas necessárias para análise de texto narrativo, com essa ênfase no gênero conto, fazer com que o aluno repense a categorização de textos literários baseados puramente no estabelecimento de escolas literárias, como eu falei, né, que está muito presente nesse ensino mais tradicional, de vincular gêneros a escolas literárias e estilos e época. Também realizar atividade de retextualização, o Júlio vai poder falar um pouco melhor sobre isso em breve. E também exercitar a prática de escrita criativa no contexto das aulas de língua portuguesa. Ou seja, o aluno não é meramente um leitor, ele está também como um agente nesse processo de escrita e de retextualização. Bem, dando continuidade ao que Paula falou e tentando sintetizar devido ao tempo, com relação às atividades que nós planejamos para compor o nosso projeto de ensino, tentamos focalizar não só os conhecimentos provenientes da teoria da literatura, essa transposição didática dessas ferramentas, dessa terminologia para a sala de aula, a partir da leitura efetiva de textos narrativos, mas também possibilitar a experiência do discente enquanto dentro de um processo de escrita um pouco diferenciado a partir da realização de uma oficina de escrita criativa. Retomando novamente o nome do projeto de ensino, Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, a ideia é justamente encadear o texto que o aluno leu, que o aluno analisou em um primeiro momento, e esse texto que ele poderá produzir durante a oficina de escrita criativa. Um outro aspecto do projeto de ensino é a culminância, que foi algo muito focalizado pela nossa supervisora, que era a possibilidade do resultado daquela prática em sala de aula transpor as barreiras da sala e ser levada para o restante da comunidade escolar. Com isso, nós pensamos na corporificação desse texto literário, a partir da produção de leituras dramatizadas que poderiam ser disponibilizadas para um público maior. Indo para as nossas considerações finais, nós elencamos algumas aprendizagens depreendidas desse processo, desse período de estágio obrigatório 1. A primeira diz respeito ao valor do trabalho em equipe, visualizado no campus Natal Central.
tanto do ponto de vista mais burocrático, porque alguns professores têm preferência por turmas ingressantes, outros por turmas mais avançadas, e os professores se mostram muito flexíveis para atender às demandas dos colegas, como também na própria estruturação dos projetos. Cada professor que ficou responsável por sistematizar uma dessas atividades fez essa escolha a partir de afinidades, de um maior aprofundamento na temática trabalhada, e com isso nós percebemos justamente a ideia de aprender entre os pares. Saindo um pouco da observação que nós tivemos no estágio, indo para uma vivência, durante a disciplina com a professora Sâmia, em um momento determinado, foi possível que nós experienciássemos esse movimento de escuta, não só de quem estava fazendo o trabalho conosco, no nosso caso, já que somos um trio, mas também dos nossos colegas, as suas angústias, as suas surpresas durante o período de estágio remoto. Um outro aspecto relativo também a esse ponto é a questão do contato com materiais produzidos por estagiários anteriores, então colegas de turmas anteriores que também atuaram com a professora Érica, como também com os professores. No momento em que nós não pudemos vivenciar empiricamente a sala de aula, ter esse sentido, ter essa ambientação de fazer parte de algo contínuo, de algo que é um coletivo, foi muito importante. Por fim, destacamos também a integralidade dentro do processo de estágio. Em uma das discussões realizadas em sala de aula, foi visto justamente um texto em que Pimenta e Lima, as autoras, elas defendem o fim dessa dicotomia entre prática e teoria dentro da experiência de estágio. A partir dessa vivência, foi possível não só integrar os conhecimentos advindos, seja das disciplinas da área de estudos da linguagem, no nosso caso, seja das disciplinas da área da educação, as disciplinas de estágio e também outras vivências enquanto graduandos, como é o caso do PIBID. Então, foi possível visualizar essa complementariedade entre todas essas ações dentro da universidade. E essas foram nossas considerações. Obrigado. Tá certo, né? Obrigada aí, Everly, Paula e Júlio, pela apresentação, né? Essa experiência aí do primeiro estágio, né? A gente vai ver que vai ter diferentes grupos, né? As meninas da educação física tiveram os 3 estágios, né? Em formato remoto, vocês vão ter esse primeiro, e como isso a gente vai ver experiências formativas diversas aí, né? No decorrer da graduação, que é uma outra coisa que a gente pode debater também, né? Na hora que a gente for para a roda de conversa. Eu vou passar, eu estou vendo que Jussara e Yasmin entraram, Bruna também está presente? Acho que não. Oi, professora. Oi. A Bruna não está presente porque ela teve um compromisso e aí ela não pôde vir, tá certo? Não hoje, ela não pôde participar. Tá certo, mas a Yasmin, você, né, Yasmin, e a Jussara também estão, não é isso? Certo. Eu vou compartilhar dela, tá certo? Para Ótimo, muito obrigada. Eu vou fechar a minha, eu tô combinando com o pessoal, eu combinei assim no comecinho da gente de eu fechar o microfone e a tela enquanto vocês apresentam, e quando completar os 10 minutinhos eu coloco, mas como a gente está tranquilo de tempo, vocês podem apresentar, tá certo? Mas vai ser bem sucinto, assim. Ótimo. Joia, que dá tempo da gente fazer mais nessa discussão coletiva. Só um minutinho. Aqui. Só um minuto. Então, o nosso projeto, né, de intervenção que a gente pensou no estágio 2, sob a orientação da professora Daniela e da Sâmia, a gente realizou, no caso, o estágio com o professor Arthur, tá certo? Que foi o meu supervisor e o supervisor de Bruna, tanto no estágio 1 como agora no estágio 2. E o projeto de intervenção que a gente pensou foi o seguinte. Calma. Pronto. Foi a elaboração, diagnóstico e a expectativa de atividade avaliativa. Como assim? A gente para os alunos do 7º ano, que no caso era a turma do professor Arthur, que ele leciona, certo? Para as turmas de 6º e 7º ano. E a gente pensou em fazer uma avaliação, mas como
dos alunos do 7º ano, de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula, obviamente. E a nossa ideia era produzir um vídeo, que no caso seriam 2 vídeos, explicando as questões e as respectivas expectativas de resposta. Yasmin, mas por que vocês pensaram nisso? A gente pensou o déficit que ficou no ensino, no caso, causado pelo ensino. O professor Arthur mesmo relatou isso para a gente, de que houve esse déficit, assim, muitos alunos que foram alunos dele no 6º e passaram para o 7º ano, vieram com um déficit muito grande de interpretação de texto. E foi pensando nisso que a gente elaborou esse projeto. Então, seria basicamente explicando, vai ter o vídeo no final, então vocês vão entender direitinho. E o objetivo disso era trazer as informações e as ferramentas que os alunos precisam para alcançar as expectativas referentes ao ano escolar correspondente. Então, é justamente ajudar o aluno, meio que pegar na mão do aluno, assim, para conseguir, para que ele desenvolva aquela interpretação, aquela questão, consiga se sair bem nisso. No caso, seria para, como é que eu posso dizer? Resolver, não resolver, né? Mas ajudar esse aluno. E aí o vídeo, tá? É esse daqui, deixa eu ver. Só um minutinho. Ai, vai sair sem som, calma. Só um minutinho. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho, gente, desculpa. Eu vou fazer assim. Ai, aqui, só um minuto, tá, pessoal? Porque senão não ia sair o... Tá certo, Yasmin, pode ficar tranquila. Aqui, pronto. Ai, agora vai. Todo mundo tá vendo, né? Pronto, vocês estão vendo? Sim. Olá, pessoal. Eu sou a professora Yasmin. Eu vou trabalhar com vocês hoje um aspecto muito importante na nossa comunicação. Não apenas na escola, mas também em vários outros espaços do nosso cotidiano, que é a interpretação de texto, né? Mas antes de começar, eu gostaria de deixar com vocês uma frase para que vocês se sintam inspirados hoje, que é a seguinte: esperamos o trabalho ideal para usar nosso... Esperamos a pessoa ideal para demonstrar o nosso amor, mas quem não é grande nas pequenas coisas sempre vai ser pequeno diante das grandes. Logo, dediquem-se nas pequenas tarefas todo dia de forma grandiosa para que vocês consigam conquistas tão grandes quanto vocês. Bem, eu vou propor para vocês algumas questões. A realização das cirurgias plásticas cria perigo. Do jornalista Alex Bessas, no Jornal de Notícias O Tempo. Antes que vocês entregarem, eu vou verificar o seu desempenho. Futuras que realmente ajudem vocês a aprender os conteúdos importantes da disciplina de português. Bem, para a gente ter uma noção geral do texto que eu trouxe, eu vou para vocês. A primeira é: a sociedade cobra que a mulher se busca por se encaixar em padrões de beleza construídos culturalmente ao longo da história e que muitas vezes são irreais. Ainda fala, o caso de Liliane Amorim reflete esse contexto, mesmo estando muito próxima dos socialmente cobrados, ela sente que precisa se submeter a uma intervenção cirúrgica porque o real não basta. É adoecedora a forma como é estruturado o ideal de beleza. Hoje, se a gente pega o celular, não sabemos como as pessoas são de verdade, porque elas estão cobertas por... Esses recursos vai ficando tão habitual que pode se tornar difícil para essas pessoas conviver com a própria imagem. Há um recondicionamento do olhar para si mesmo, acreditar que esse corpo real, tal como ele é, não será aceito, porque a realidade já não é mais suficiente. E, por fim, a última citação: quando o acesso ao ensino é bloqueado, são raras, o corpo se torna um capital.
e por isso vai ser alvo de investimento. Não é à toa que as pessoas têm feito qualquer coisa, até colocar a vida em risco. Elas buscam acessar um lugar de aceitação que permita romper com essas barreiras. Então, o objetivo dessa atividade é que vocês leiam esse texto, interpretem essas ideias, né, que eu trouxe aqui, para, enfim, poder responder as perguntas, tá certo? Agora nós vamos para as questões de interpretação. Serão 3. A primeira delas é a seguinte: de acordo com o texto, por que as pessoas estão se submetendo cada vez mais a intervenções e cirurgias plásticas? E qual a sua opinião sobre isso? Nessa questão, vocês devem apontar os motivos que, segundo o texto, levam as pessoas a quererem fazer intervenções plásticas. Depois, vocês devem dizer a opinião de vocês sobre esse assunto de procedimentos estéticos. O que acham desse crescimento da busca por cirurgias estéticas? Já a questão 2 é a seguinte: como as redes sociais e a mídia ajudam a propagar a existência de um padrão de beleza? Nessa questão, vocês devem falar sobre o papel das redes sociais na busca por um padrão de beleza e explicar como essa busca se tornou mais intensa por causa delas. Já a questão 3 é uma questão objetiva e ela pede o seguinte: qual o objetivo do texto? Letra A: impedir que as pessoas façam procedimentos estéticos, pois eles colocam o corpo em risco e sempre incitam o desenvolvimento de distúrbios. Letra B: mostrar que cirurgias plásticas são essenciais para cuidar do corpo, pois representam a busca pela melhoria. Letra C: criticar os padrões de beleza provocados pela mídia e extinguir as redes sociais, que são fonte de comparação entre as pessoas. E, por fim, letra D: promover a conscientização sobre a busca incansável pelo corpo ideal, alertando sobre os riscos e distúrbios que podem ser causados nesse processo. Lembrando que só tem uma alternativa correta, tá certo? Bem, pessoal, agora que vocês já responderam as questões, eu vou expor qual era a expectativa de resposta para elas. Ou seja, o que eu esperava que vocês respondessem. Lembrando que não precisa estar exatamente igual do jeito que está aqui, tá bom? Bem, o espelho de resposta da questão 1 era o seguinte: as pessoas se submetem a esses procedimentos por serem influenciadas a pensar que não são bonitas, por apresentarem características diferentes do que é considerado padrão. A maioria das pessoas busca aceitação e, fora do padrão imposto, acreditam que não serão aceitas pela sociedade, no trabalho, nos relacionamentos ou em diversas outras situações. Já o espelho de resposta da questão 2 ficou da seguinte forma: as redes sociais e os recursos oferecidos pela mídia disponibiliza que qualquer pessoa modifique suas fotos, eliminando marcas, cicatrizes, aumentando ou diminuindo medidas e transformando toda a realidade de uma imagem. Diante disso, grande parte do público que visualiza essas imagens editadas passa a acreditar que as pessoas não têm as imperfeições que ela acredita ter, fazendo com que elas queiram eliminá-las de alguma forma. Ou seja, que as pessoas nas redes sociais, elas deixam de ser reais, né? Deixam de ser gente, de verdade. E, por fim, a alternativa correta da questão 3 era a letra D: promover a conscientização sobre a busca incansável pelo corpo ideal, alertando sobre os riscos, e quantos riscos, né? E distúrbios que podem ser causados nesse processo. Bem, pessoal, então o que a gente tinha pensado era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido que o vídeo está dividido em duas partes, aquela primeira e a segunda, que era a expectativa das respostas. E aí, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho, né, e tudo mais, eu até me perguntei junto às meninas o seguinte: será que isso não tá? Parece uma daquelas aulas, né, EAD, assim, quando você pega um curso EAD e tudo mais, e a gente até conversou, assim, entre si, e elas falaram: olha, Yasmin, não, porque esse material, ele foi pensado num modelo EAD, apesar das escolas terem voltado há um tempo, né, presenciais, a gente pensou justamente
nesse projeto de intervenção para um modelo de sala de aula em EAD mesmo. E espero que vocês tenham compreendido. Jussara, se você tiver alguma coisa para acrescentar e alguém tiver alguma dúvida, pode fazer. Na verdade, é só complementar mesmo, porque a nossa ideia foi baseada tanto na dificuldade do professor, que viu que as turmas estavam muito desniveladas e também com dificuldades mesmo na questão da interpretação de texto, que foi o assunto trabalhado em sala de aula. Então, a gente pensou tanto na dificuldade do professor para poder diagnosticar se o aluno ele conseguia entender um texto, se ele conseguia expressar sua opinião sobre esse texto, e também se ele conseguia entender a finalidade. Então, foram apenas 3 perguntas para a gente fazer um pequeno diagnóstico, para ajudar o professor, e o vídeo foi produzido para ajudar os alunos no entendimento das questões, da interpretação do texto. Tá certo, muito obrigada, Yasmin, Jussara, pela apresentação, né? Parabéns ao grupo. Eu vou só verificar se Douglas chegou e João Vitor. Também não, né, gente? Então, a gente vai dar sequência, né, à nossa roda de... A gente vai abrir agora a palavra para a roda de conversa. A gente teve 3 apresentações, né? A gente teve um grupo que fez o estágio, né, que é da licenciatura de Educação Física, e 2 grupos, né, uma no estágio 1 e no estágio 2, que são da licenciatura de Letras, Língua Portuguesa, né, Português, Literatura. E aí a gente vai abrir agora para quem quiser comentar, falar, né? Algumas pessoas aqui, eu estou vendo que a Risalva já colocou aqui no chat um comentário, outras pessoas também. Então, a gente vai abrir agora a palavra, tá certo, gente? Alguém quer começar? Não, meu Deus, vou falar. Era só para... Isso mesmo, Yasmin. Era só para complementar mais que, infelizmente, a gente montou esse projeto de intervenção, o professor, a gente contou, né, desse projeto ao professor, mas eu queria dizer que, infelizmente, a gente não conseguiu aplicar, não dessa vez, assim, mas já combinei com o professor. Estágio 3, estamos lá, entendeu? E, assim, tentar aplicar mesmo, eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado do nosso trabalho, que parece uma coisa muito simples, mas até falando mesmo com o supervisor da gente, a gente percebe que é uma coisa que está muito distante mesmo da realidade da maioria dos alunos, assim. É basicamente isso, eu gostei muito de fazer o trabalho. Pegando o gancho aí, né, já no trabalho da Yasmin, gente, né, quem quiser, às vezes tem gente que quer comentar no chat apenas, pode ficar à vontade, tá certo? Só pegando aí o gancho, né, para comentar um pouquinho, né, que vocês ficaram apreensivas com relação à questão da EAD, né, e o ensino remoto. Te passo a palavra, viu, Risalva? Joia. Você ficou, né, com essa questão, e a gente sabe, assim, quando a gente planeja um ensino à distância, né, a gente planeja um ensino, né, e a gente cria um material, muitas vezes, antes de conhecer as turmas, né. Eu acho que no estágio a gente tem uma questão que é muito formativa, de que é conhecer as necessidades aí. Vocês estão em contato tanto com o supervisor ou a supervisora, quanto com aqueles alunos. Então, vocês fizeram esse diagnóstico da turma, viram que estavam desnivelados, como vocês falaram, né? A fala de vocês, pensaram aí nessa questão, mas desnivelado quanto? Né? Pensaram nessa questão do diagnóstico, para depois fazer uma atividade. Então, a gente tem diferenças muito grandes aí, né? Agora, atualmente, vocês usaram, então, assim, a gente pode falar tecnologias, estratégias que são utilizadas, né, no ensino remoto, que são utilizadas na EAD, né? Mas foi pensado por conta desse contexto que a gente está vivenciando, dessa impossibilidade de estar junto com o professor supervisor na escola. E eu queria destacar que
eu também já fui professora, né? Apesar de agora estar como professora do ensino superior, né? Já fui muito tempo professora, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, e a importância que é da gente dar esse feedback para os alunos, né? E muitas vezes a gente só passa as questões, a gente corrige ali, os alunos não têm acesso a verificar ali, né, esse espelho de resposta. Eu acho que é muito importante. Quando a gente tem condição de fazer essa reflexão junto com eles, né, desse espelho de resposta, então eles entenderem o porquê que eles alcançaram, ou responderam parcialmente ou não, aí a gente está junto com eles conseguindo construir essa compreensão, né? Quando a gente tratar, eu sou professora de língua portuguesa, tá, gente? Então, assim, só para fazer um pequeno, né? Sei que tem gente de diferentes licenciaturas aqui, quando a gente fala de leitura, né? A gente pensa, tem vários níveis de leitura, e o mais difícil é realmente a compreensão, né? Então, muita gente lê com fluência, mas não entende o que lê, né? Então, a compreensão realmente, né? Quanto mais a gente vai ampliando a complexidade dos textos, mais a compreensão, né, e gêneros distintos, né, a gente vai precisando aprimorar essa proficiência aí na compreensão. Então, é sempre necessário a gente construir isso de forma coletiva com os nossos alunos e as alunas. Eu acho que dentro das possibilidades, né, que a gente tem no ensino remoto, acho que foi uma estratégia bem interessante que vocês utilizaram. Só para fazer um comentário. Aí, Risalva, passo a palavra para vocês. Olá, bom dia. Quero iniciar parabenizando todos os grupos, né, que tão bem explanaram suas experiências nos estágios e, assim, pela dedicação, pelo empenho, né, pela essa sensibilidade de extrair o melhor desse processo remoto que foi desafiador para todo mundo. E certamente elas entraram no processo de estágio num momento bem desafiador, né, como teve aquele grupo, segundo grupo, desculpa, eu anotei os nomes, mas agora eu estou aqui em trânsito, não tenho como identificar, mas o segundo grupo que se referiu a que entrou no processo de estágio quando nem tinha ainda as disciplinas que era da língua portuguesa sendo executadas, mas elas conseguiram fazer a intervenção, elas conseguiram chegar juntas e construir o projeto para ser desenvolvido, né? E esse último grupo também que trouxe o processo de diagnóstico de forma também tão próxima, né, da vivência com temática que atrai a atenção das crianças, que faz parte do cotidiano dos alunos, de modo geral, né, crianças ou adolescentes, e que faz parte do cotidiano deles. E gostaria de fazer uma pergunta para o primeiro grupo, que fez a intervenção no grupo do terceiro e quarto ano do NEI, onde elas relataram que tiveram, né, as dificuldades dos alunos de participação, especialmente do terceiro ano, quando elas trouxeram a questão da falta mesmo de empenho, às vezes não se deram conta de que esse processo é importante, é necessário, é o que a gente tinha para o momento. E aí eu perguntaria para elas, diante dessa observação, né, da baixa participação, foi possível criar alguma estratégia de atrair a atenção desses alunos, de modo que eles pudessem participar mais, que eles pudessem como eu poderia dizer, destacar ter esse interesse na participação, mesmo que para eles também certamente foi difícil, né, vivenciar esse momento remoto. E ainda são crianças pequenas, são crianças de provavelmente de 8, 9 anos que ainda não se deram conta desse processo todo. Então, se foi possível criar alguma estratégia para tentar conquistar a participação, a interação, a participação desses alunos, já que eles estavam tão dispersos. E, no mais, parabenizar todos os demais grupos, viu? Parabéns, foi excelente a explanação de vocês. Um ótimo dia e obrigada pela oportunidade. E aí, no caso, eu já posso responder, né? A palavra, Mariana. Então, professora Risalva, a professora desenvolvia essa questão do momento emoji no começo aí, que era justamente para conseguir fazer com que esses alunos participassem, e ela trazia muitos requisitos tecnológicos, assim, da idade dele, né? Normalmente essas crianças aí estão muito inseridas agora, atualmente, em jogos eletrônicos e tudo mais, então ela costumava trazer atividades
que trouxessem essa questão deles aí relacionada a esses jogos que eles praticavam. Realmente, com a turma de terceiro ano, era mais complicada, porque eles gostavam muito de estar falando ali pelo chat, de estar perguntando outras coisas que não tinham muito a ver com o que estava ocorrendo na aula, mas pelo menos na época que a gente participou desse estágio, o Ney, ele ainda não estava dando aula de conteúdos específicos. Eles estavam mais fazendo uma abordagem geral para entender melhor qual seria o tema trabalhado no semestre. Porque lá eles têm muito essa questão de trabalhar com temas transversais, né? De pegar um tema para uma turma e aí todas as disciplinas terem que trabalhar esse tema transversal. Só que aí, nesse primeiro momento, era uma coisa mais diagnóstica. Então, a professora, para poder conquistar aí, né, incentivar aí esses alunos a participarem, ela perguntava muitas coisas do dia a dia. Então, quais atividades eles praticavam durante os momentos de lazer, ela perguntava o que eles jogavam, o que eles assistiam e tudo mais, para conseguir resgatar aí um pouco disso, né? De já que eu conheço tal jogo e já que ele pode ser adaptado para a disciplina, então por que a gente não traz, né? E trazia muito essa questão dos emojis e figurinhas do WhatsApp para que eles pudessem dizer como eles se sentem durante a aula, né? E aí, tal pessoa, como você se sente hoje? E aí ele mostrava o emoji da carinha apaixonada, né? Gostei muito da aula de hoje e tudo mais. Então, essa questão do emoji, a gente assim, se encantou muito por isso, porque os alunos não precisavam dizer em palavras exatamente o que eles sentiam, né? Como eram alunos novos, eles não precisavam estar ali articulando e pensando em dizer que a aula foi isso, a aula foi aquilo. Mas através do emoji que eles mandavam, a gente conseguia identificar, né, esse interesse. E aí, quando eles mandavam carinhas que levavam mais para o lado negativo, né, uma carinha triste, uma carinha, sei lá, de sono, chorando, a gente tentava debater essa questão para ver se melhorava, né? Até por isso a gente fazia esse momento, tanto no início como no final da aula, para tentar aí ter uma reflexão e ver se no final da aula eles já conseguiam aí mostrar um emoji mais positivo. Muito obrigada, Mariana. Jufran? Bom dia a todos. Peço até desculpa ao grupo por ter chegado um pouco atrasado, porque estava resolvendo alguns problemas de ordem burocrática na Secretaria de Educação. Bem, eu sou professor da rede pública municipal numa cidade a 62 quilômetros de Natal, chamada Areis, vizinho a Goianinha, né? E já tenho uma certa estrada na educação, né? Já estou há quase 20 anos dando aula, com os pés na sala de aula. E quando eu vi a programação desse encontro, uma dessas falas, que é sobre o diagnóstico na sala de aula, me chamou muita atenção e me motivou a me inscrever e vir participar desses debates, desses diálogos. E, assim, parabenizo o grupo pelo trabalho, e uma das coisas que tem muito me incomodado, professor, ao decorrer desses anos de sala de aula, é fazer esse diagnóstico na sala de aula, esse diagnóstico da aprendizagem dos alunos. Porque todos os anos a gente inicia o ano letivo com a famosa semana pedagógica nos municípios, com um planejamento, sem ter antes tido um contato com essas turmas, com esses alunos. Como vocês verem isso? Porque o que mais a gente escuta é que não é necessário fazer esse diagnóstico para se fazer um planejamento. E eu, particularmente, discordo. Eu acho que o diagnóstico, o primeiro contato, pelo menos os primeiros 15 dias com os estudantes, é de fundamental importância para que a gente possa, sim, fazer o nosso planejamento, poder levantar os conteúdos e tentar atender as necessidades desses alunos. Diante dessa celeuma toda, como vocês veem essa questão do diagnóstico e o planejamento de ensino? Oi, Jufran, você está fazendo para mim essa pergunta, né?
Para a senhora e para os alunos também, que é como eles veem essa questão do diagnóstico antes do planejamento, e o planejamento, muitas vezes, acontecendo antes do diagnóstico. Tá certo, eu vou responder, gente, vocês vão complementando aí também, tá? Como eu compreendo, né? Jufran, estou muito feliz com a sua participação, né? A participação também, porque esse evento foi pensado também, né? E essa troca entre os alunos que estão nesse início, né, da formação docente e os professores que já estão em campo é muito rica, né? Então, assim, agradeço demais a todos os professores aqui, futuros professores supervisores dos nossos estágios, né, que estão aqui conosco neste momento, né, que são parceiros aí nessa formação inicial, né, de todos os licenciandos e licenciandas. Então, quero agradecer demais aí, né, isso, e falar o seguinte, sabe, Jufran, a gente trabalha na perspectiva, a gente tem, né, o componente de didática e também os estágios, tem o estágio 1, 2, 3 e 4 nas licenciaturas presenciais e na EAD estágio 1, 2 e 3, né, e a gente tem até um grupo de trabalho, sabe, sobre estágio também, para poder pensar essas questões, e a gente pensa o planejamento de uma forma, assim, mais ampla, né, porque a gente tem um planejamento, a gente tem diferentes instâncias que falam que deve ser trabalhado nas escolas de educação básica, não é isso? A gente tem, por exemplo, aí a BNCC, não é isso? Que é um documento curricular, né, não é um currículo, mas é um currículo formal, né, no sentido aí de que orienta aí quais são as habilidades, quais são os objetos de ensino que devem ser trabalhados em cada ano escolar. A gente tem, né, os planejamentos do Estado, a gente tem até o observatório que vem acompanhando como a BNCC já está em cada estado. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente já tem da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né, para todos os componentes, para todas as disciplinas aí, como deveriam ser trabalhados esses conteúdos em cada ano aí da educação básica. E a gente também tem, né, os municípios que estão em fase de reformulação. Aqui teve até um dos grupos que falou, por exemplo, né, o IFRN, a última versão é de 2013, né? A BNCC é mais recente. Será que vai haver esse diálogo com a BNCC, por exemplo, que aí a gente já vai para o PPP? Então, a gente tem, né, nível nacional, estadual, municipal, e a gente também tem o PPP da escola, que tem esse planejamento escolar, que deve ser feito com todo o coletivo, né? E o planejamento, a gente vê, então a gente tem essas diretrizes do que deve ser trabalhado, né, em cada disciplina, em cada ano, e a gente também tem a realidade ali, que é o que a gente encontra com o nosso aluno, né? Então a gente tem aquela expectativa, tem um autor Vasconcelos, que ele fala muito isso, depois eu posso até passar aqui no chat uma referência que nos ajuda a refletir, sabe? Ele é um autor que a gente trabalha, que ele nos ajuda muito a refletir, Jufran, sobre essas dimensões, assim. A gente tem, né, o que a gente espera, a expectativa, e a gente tem a realidade. E a gente tem que adequar a gente tem que fazer um diálogo aí com essas questões. Então, a gente tem que seguir né, a gente tem que responder a esses documentos. Então, o planejamento, principalmente o PPP, né, que é onde se materializa as condições da escola, da realidade, daqueles alunos, daquela comunidade que é atendida pela escola. Então, nós todos, como professores e professoras, devemos nos comprometer a fazer, né, esse PPP aí de forma, né, coletiva, tá sempre atualizando. Então, a gente pode fazer esse planejamento entendendo que o planejamento é um processo, né? Eu planejo, mas no meio do caminho, né, eu vou replanejando. Então, não é uma coisa definitiva. Então, no começo do ano, eu não faço esse planejamento e pronto, mas eu planejo. Não sei se vocês observaram, né, eu acho que você não chegou no começo, eu acho que deu para verificar, por exemplo, como que o planejamento, eu até anotei, a infraestrutura, o acesso aos recursos, tem diferença, né, por exemplo, nas meninas que narraram essa questão da educação física. Elas fizeram estágio em 3 instituições diferentes, né? Uma foi o NEI, que é o Colégio de Aplicação da UFRN, a outra foi uma escola municipal e a outra foi o IFRN. E como cada escola se organiza. Então, o planejamento escolar é importante, né? Então, tem infraestrutura, como que os professores são integrados. Eu converso com o meu par, com o que foi trabalhado ano passado,
esse diagnóstico, a gente não faz um diagnóstico inicial e depois a gente não avalia como, né, o que vai fazer nesse processo. Eu tive acesso ao do meu colega ano passado, então, por exemplo, sou professora de História. O que foi trabalhado, o que não foi, como os alunos estão. Então, essa conversa. Então, quando tem um planejamento, né, das áreas, do ano, né, que a gente consegue ter uma escola com funcionamento, né, dessa coordenação, a gente tem diferentes processos. E aí tem a ver também com o formato, né, com as estruturas das redes, que são diferentes, né, então a gente tem a rede, né, federal, estadual, municipal, as escolas particulares, como a Keila colocou aqui também, né, então a gente tem diferentes funcionamentos e aí a gente vai ter que fazer esse planejamento, esse diagnóstico, né, da medida das possibilidades que a gente tem. E vendo, né, o que está dando certo, o que não está. Agora, eu acho que nesse momento, é um momento, assim, muito crucial, né, que a gente está, eu até coloquei aqui, até fui localizar para colocar para vocês, aqui, não sei se vocês leram essa reportagem que saiu aqui no Tribuna do Norte sobre o número de alunos, né, que saíram, né, de alunos que saíram, né, do ensino fundamental. A gente teve um decréscimo de número de matrículas no ensino fundamental. Então, em função da pandemia, a gente mais do que nunca, né, vai precisar estar em contato com esses alunos. A gente não pode iniciar o ano letivo sem fazer uma preparação, né, mas essa preparação vai ter que ser colocada sempre em perspectiva a partir do momento em que a gente está em contato com a turma e ver quais são as reais necessidades, que muitas vezes, né, estão distantes ali do que foi anunciado. A gente teve um apagão na educação, né, esses anos de pandemia, com muitos alunos saindo das escolas, muitos alunos, a gente viu aí por alguns relatos, né, sem contato, né, a rotatividade, não foi? Teve a rotatividade celular, os alunos não conseguiam nem acompanhar minimamente o encontro de 15 em 15 dias. Então, é muito desafiador o cenário que a gente está vivendo na educação do Brasil. É um dos mais desafiadores, né, na minha vida aqui, enquanto, né, como professora que eu vivenciei, a gente vai vivenciar agora. Não sei se eu te respondi, Jufran. Sim, professora, eu também concordo com isso. Entende? A gente já tem todas essas diretrizes, a gente já tem essa fala inicial de discussão sobre turmas, mas como eu coloquei, porque geralmente não se há uma valorização, principalmente na rede pública municipal, a minha realidade, em se buscar esse diagnóstico e se ter esse primeiro contato com os alunos, porque além da gente ter essa fala entre os pares, mas nós precisamos entender que há uma diversidade muito grande de alunos e que eles chegam com os mais diversos, as mais diversas dificuldades de aprendizagem. Então, eu sempre observo que há uma necessidade da gente ter primeiro esse diagnóstico, esse contato, para aí sim fazendo essas adaptações. E não apenas encontros para trazer um tema aleatório, que não esteja, vamos dizer assim, mais próximo daquela realidade que a gente está experienciando. Não sei se deu para compreender, mas é mais ou menos isso que eu estou colocando. Deu sim, Jufran. Nossa, eu te agradeço demais aí, né, pela sua contribuição. E quando a gente está na sala de aula, assim, vivenciando esses desafios, né, que são tão grandes, às vezes a gente quer falar tanto de uma urgência e acaba que a gente fica falando de algo mais teórico, quando a gente quer falar ali de uma coisa para atender necessariamente aquele aluno, né? A gente vem com essa sede, né? Quando a gente começa, por conta desse nosso compromisso com a educação. Entendo demais, né? E é muito importante, eu acho que todos os alunos e alunas aqui em formação também ouvir esse lugar, né, de quem está lidando com a realidade, como você colocou aí há 20 anos, né? A Risalva, né, tá colocando aqui também, né, que essas perdas, né, de alunos acontecerem em vários segmentos e redes, essa entrevista aqui com o secretário de Educação que eu coloquei aqui no Tribuna do Norte, né, e com esses dados, eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando essa realidade aí para a gente refletir. Uma coisa, gente, eu queria colocar, não sei se vocês pensaram assim, mas me chamou muita atenção, né, se alguém quiser também, né, pode levantar a mão para falar, mas só queria comentar aqui, enquanto a Risalva perguntou para a Mariana, e a Mariana respondia, né, sobre
sobre a questão do Ney, né, é esse momento emoji, né? Eu tenho um colega que ele trabalha no centro, no CP, é o Centro Pedagógico, é o Colégio de Aplicação da UFMG. E ele fazia um trabalho que chamava chamada emocional, que é um pouquinho isso, né? Mas antes a gente não tinha tanta tecnologia, era lá em 2003, mas, né, tem 10 anos atrás, mas assim, ele fazia, os alunos combinavam com eles, né, as carinhas, e eles respondiam como que eles estavam, né? Então, em vez de responder presente, respondia a cor. Verde, vermelho, e aí cada um era uma emoção. E a partir disso falava, né? Ele desenvolveu, né? Esse trabalho, ele tinha um termômetro de como que a turma estava naquele dia, né? Para a gente poder fazer a nossa intervenção, a nossa aula. E ele relata assim, o tanto e os alunos também, né? O tanto que isso é importante. E aí eu fico pensando, né? Com o que a Mariana e a Mércia trouxeram aí dessa experiência no Ney. Como que vão estar os nossos alunos agora, né? Então, eles fizeram esse diagnóstico porque no ensino remoto eles estavam de uma forma. E como que eles vão estar agora nesse retorno? Então, isso é uma coisa, por exemplo, essa é uma temática que todos nós vamos ter que lidar, né? O que essas crianças vivenciaram aí durante a pandemia? E aí a gente pode pensar em diferentes contextos sociais, né? A gente teve criança aí, a gente tem relato de crianças que passaram fome, né? Não tiveram relato de criança de 8 anos cuidando de criança de meses, né, de idade, para os pais saírem para trabalhar. Então, como que está esse emocional aí? Como que vão estar esses alunos e essas alunas aí na volta? Então, eu achei interessante a gente pensar também, da gente, para além, né, dos conteúdos e tudo, a gente pensar também nessa perspectiva, que eu acho que é um assunto que vai, esse adoecimento aí das crianças, essas questões, né, sociais, como que elas atravessam, né, e dão um tom mesmo das relações na sala de aula. Então, é muito importante a gente estar atento. E queria dizer também nessa reportagem aqui, né, e as meninas trouxeram essa diferença entre o terceiro e o quarto ano. E na reportagem vem falando que a taxa, né, de alunos que evadiram foi maior nos primeiros anos, porque eles não se adaptaram ao formato remoto, porque, né, tem menos autonomia, né, quanto menores têm menos autonomia, ou eles não, ou o pai e a mãe não tinham tecnologia, tinha que dar apoio, e aí, né, não matricularam ele nas escolas. Então, como que isso, né, repercute? Vocês observaram uma realidade do Ney, que é uma que tem todo o movimento de garantir tecnologia, mas a gente também tem outras realidades aí, como que isso, e a importância de censos, né, de pesquisas e de políticas públicas para mapear e dar conta de dar resposta a essa diferente realidade, né? Então, eu queria também chamar a atenção, não sei o que vocês pensam nisso, e lembrar, né, que as meninas colocaram aqui que no Ney, elas tiveram, né, encontros iniciais e finais com as professoras para fazer essa avaliação, e as professoras do Ney falaram que esse ano, por conta, né, do atropelo do calendário das escolas básicas, foi bem diferente do calendário da universidade, né? Elas vão fazer as oficinas do Ney. Então, quem não se matriculou ainda, tá? Estão abertas as inscrições para as oficinas do Ney, que elas vão contar um pouquinho sobre essa metodologia de projetos, para quem não conhece, que é uma outra forma de trabalho também com os componentes. Já vem, né, gente? Professor adora falar. Voltar a palavra aqui para vocês. Quem gostaria de fazer algum comentário? Só contribuindo um pouco mais aí em relação a essa questão do Ney, realmente o Ney tem um diferencial aí maravilhoso, né? É uma escola realmente muito boa, tanto que os seus alunos são ali da educação infantil e eles conseguem desenvolver um trabalho muito legal mesmo nesse formato remoto, né? E falando ainda sobre essa questão do momento emoji, em relação ao que a senhora disse, professora, é legal ter isso também no início das aulas, porque a gente consegue diferenciar em como a gente vai poder dar a aula naquele dia, né? Hoje 80% dos alunos disseram que estão felizes, então a gente pode colocar uma coisa mais que pode ser ali debatida, uma discussão, né, mais acalorada ali, mas se, sei lá, 60% dos alunos disseram que hoje estão com sono, estão mais, né,
ali reclusos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Como é que a gente vai dar aí, né, esse contorno para tentar resolver tudo isso? Então, eu acho que essa foi uma metodologia que a professora desenvolveu, que é muito legal aí para conseguir resolver aí essas questões, né? Isso mesmo, Mariana, muito, muito bacana, né? E essa reflexão. E assim, só lembrando, né, gente? Às vezes, gente, né? E é importante, por exemplo, igual a Yasmin falou, eu já estou conversando com o professor supervisor, porque eu quero continuar o estágio com eles, né? Porque às vezes a gente faz igual faz um projeto, principalmente no período remoto, e não dá para a gente poder, né, aplicar o projeto, entrar em contato com aqueles alunos, né, ver o projeto vivo ali. E a gente fica com esse desejo, né, de fazer isso. Então, vai continuar com o supervisor, mas ao mesmo tempo também é importante a gente conhecer diferentes realidades, né? Porque também o estágio é um momento de formação em que você também vai traçando o seu perfil como professor e professora que você quer se tornar, né? Então, às vezes você vai ter uma maior identificação aí com os alunos, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, aí depende, né, do que cada licenciatura permite, do ensino médio, do ensino técnico, vão conhecendo diferentes perfis aí de público, né, da rede estadual, da rede né, federal, municipal, então dá para vocês também traçarem aí diferentes experiências, é um momento bastante formativo, se a gente souber aproveitar. Risalva está colocando aqui, né? Muito, Risalva. Aí, ó, isso mesmo. Né? Como que a gente vai tendo uns insights, né? Assim, à medida que a gente vê o colega, o Maurício Tardif fala, né, que um dos saberes, né, docentes, né, que a gente constrói a nossa subjetividade docente, né, um dos principais é essa troca entre os pares, né? Essa troca aí, o que cada um desenvolve. É muito rico, muito rica mesmo essa experiência. Alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu notei um tanto de coisa aqui que eu queria falar. Pois não, Júlio? Também complementando, professora, a nossa fala, já que teve que sintetizar por conta do tempo, uma das ações que nós tivemos a possibilidade de fazer agora durante o estágio foi a leitura atenta e a pesquisa dos documentos do IF. Então, essa aí nós consideramos até uma das partes mais surpreendentes durante o processo, porque mesmo nas disciplinas de educação, às vezes não tem tempo hábil para você focar, então estudar, de fato, como é que se constrói um PPP, por exemplo, no caso, no que nós consultamos, né? E se, por um lado, a gente não pôde ter esse contato efetivo com a sala de aula, por outro, tivemos essa experiência de conhecer aquilo que que subjaz à prática, à dinâmica da escola, da instituição. E até no caso de Paula, e no meu também, que fomos alunos do IF e da nossa supervisora, então foi a possibilidade de voltar agora e colocar em outra perspectiva aquela prática que nós vivenciamos enquanto alunos anteriormente. Mariana? Eu concordo muito com isso que Júlio disse, realmente. Eu tive a oportunidade, eu também estagiei no IF, né? O nosso terceiro estágio foi no IF. E aí eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar no IF de forma presencial, como estágio também, só que pelo PIBID, né? Pelo Projeto de Iniciação à Docência. Então, foi muito legal ter aí, como o Júlio falou, essa outra perspectiva, né? E em relação ao PPP, o IF também tem essa questão aí desse privilégio de ter um PPP maravilhoso, né? O PPP de lá é dividido em várias etapas e tem inúmeras páginas. Quem já viu sabe que é um livro, o PPP do IF, mas é muito legal esse arquivo que eles têm, até porque foi uma construção aí que advém de anos, né? Desde quando ainda era o Cefet e tudo mais. E é tanto que quando você vai acessar o PPP do IF, lá diz uma frasezinha assim em relação a uma construção conjunta de ensino-aprendizagem entre os professores e os alunos. Então, eles vêm sempre reformulando aí para fazer essas melhorias, né, durante a educação. Isso mesmo, gente. É muito importante quando a gente chega numa escola e encontra, né, um PPP. Porque muitos alunos a gente pede para né, que eles tenham acesso ao PPP, e aí eles demandam isso, né, da direção e não tem. Por exemplo, nesse momento agora de reformulação, né,
A maior parte dos municípios, pelo menos o que está no observatório, né, tem acompanhado a adequação dos currículos, né, a BNCC, os projetos, né, do Estado, município, vem mostrando que os municípios aderiram ao do Estado, né? Então, imagina isso, até chegar na escola, na reformulação do PPP, vai levar um tempo, né? E é natural que se leve. Mas quando a escola tem um PPP, que já diagnosticou a realidade, qual que é a comunidade, qual que é o perfil dos alunos e das alunas atendidos e atendidas, né? Que integra todos esses componentes, é muito bom da gente trabalhar, né? E aí, retomando um pouquinho, né, até essa conversa com o Jufran, a gente consegue já fazer um planejamento que já tem um histórico, né, desse público todo atendido e não parte do nada. Então, também é um documento, é um dos documentos mais importantes para a gente levar em consideração, é o PPP da escola, né? Então, é importante que todos nós, né, enquanto estagiários e estagiárias, né, nos proponhamos a buscar, a ler, enquanto professores e professoras, a colaborar e a mantê-lo vivo, né? Então, muito importante. Queria só destacar aqui, né, só para falar um pouquinho do segundo grupo que apresentou também, estava aqui retomando, né, que fizeram esse projeto de ensino, né? Por exemplo, em ensino de língua portuguesa, um dos grandes desafios que a gente tem é como fugir desse ensino tradicional, né? De gramática, um ensino mais conteudista, um ensino de gramática, um ensino mais focado, por exemplo, né, igual nas escolas literárias, principalmente no ensino médio, né, em que esse é um dos conteúdos previstos. Como que a gente faz, né, um ensino de língua portuguesa mais voltado aí, né, para as práticas sociais de uso da leitura, da escrita, né, da literatura, de valorização da literatura. Então, queria destacar que é muito importante essa iniciativa, né, que vocês tiveram de elaboração do projeto nessa perspectiva, e fiquei muito curiosa, né, de ver esse material também, né, como vocês fizeram, né, como seria essa dramatização, né, desses trabalhos, né, essa corporificação da leitura, né? Às vezes a gente tem os textos e a gente não consegue interpretar esses textos, né? E às vezes a gente trazer para o concreto, dependendo, né, da proficiência do aluno, ajuda aí nessa compreensão. Achei bem interessante essa perspectiva aí. Depois, não sei se vocês vão ter condição de continuar, de apresentar o trabalho, mas seria interessante de ver, né? Não sei se vocês vão continuar com a professora, já pensaram nesse estágio 2? Acho que a gente ainda não sabe, professora, mas mesmo durante esse período de estágio 1, a professora ela sempre se mostrou muito aberta para continuar. Agora, no 2000, deve estar começando o novo ano letivo no IF, de termos contato com os resultados do projeto, já que não foi possível aplicar. Agora, com o retorno da disciplina de língua portuguesa, a professora quer que, se a gente não consiga aplicar, pelo menos ela quer dar um retorno daquilo que foi produzido a partir do nosso projeto. Excelente, Júlio. A gente ainda está assim, né, gente, sem saber, né? A gente vai voltar em março, 28 de março, já tem até o protocolo, foi publicado aí, nós, alunos, né, professores, servidores da UFRN, a gente vai voltar, mas a gente não sabe como é que vão estar, né, esse cenário, né? Então, é um pouco cedo mesmo, Júlio, para a gente poder falar. Leonardo, pois não? Pode falar, Leonardo. Queria primeiramente dar bom dia a todos aí, parabenizar pela apresentação dos grupos, né? Eu estou na fase também de estágio, né? Já concluí o estágio 1 e 3, agora estou no 2 de licenciatura em Letras, EAD, na qual tenho como professora a professora doutora Josilete, né? Então, tem sido muito interessante, né, esses momentos de estágio, né? É bem verdade que pegamos, alguns aí talvez tenham pego, outros já tenham concluído, mas peguei essa fase da pandemia
E assim, tem sido uma experiência muito grande, né? Porque trabalhar o ensino remoto, muitos não estavam preparados, né? Até ponto de observar que durante o ensino remoto, né, tinham alunos que sabiam muito mais trabalhar as ferramentas do que os próprios professores, né? Então, isso foi observado como dificuldade, né? E foi necessário, né, as instituições, tanto as faculdades como as escolas em si, preparar, né, o professor para atender esse novo desafio, né? É um desafio assim que eu digo assim que veio para ficar, né? Então é importante nós, né, ou aqueles que já estão aí na parte de ensino, como já citou o nosso amigo aí, que já vem durante muito tempo trabalhando na educação, mas aqueles que têm o objetivo de, né, de permanecer ou continuar, ou ter um objetivo de ser professor, né? Que a gente esteja preparado, né, para essas ferramentas, esses desafios, né? Porque foi muito importante essa transformação, né? É um momento que a gente vai aprender bastante, e há ali aquela reciprocidade, né? Então, o aluno nos ensina, a gente ensina para ele, assim, nós aprendemos junto, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento do saber totalmente, né? E, assim, embora meu estágio, tanto o 1 como o 3, né, foram remoto, mas eu aprendi bastante com a professora orientadora, né, lá da escola Hélia de Barros, ali em São Gonçalo do Amarante. E hoje, né, vou até estar fazendo minha apresentação do estágio 2, né, com a professora Josilete à noite. Eu não sei se tem algum aluno aí que também já teve a oportunidade de estudar com ela no presencial, no ED, mas nós estamos aprendendo bastante com ela, e também até esses estágios remotos, estamos aprendendo também, né? Ela também está aprendendo, às vezes é uma dificuldade aqui, outra ali, mas tem sido de grande aprendizado, né? E é um aprendizado que eu vou levar assim para o resto da vida, né? Quanto à minha situação, não sei se eu vou continuar assim para não continuar. Não sei se eu vou exercer, né, a licenciatura, né, para ensinar, mas assim, foi um desafio. E eu entrei mais assim no sentido de buscar mais conhecimento, né? Embora meu objetivo não era totalmente fazer o curso de licenciatura em letras, e sim educação física. Então eu não consegui obter assim aquela média no Enem para conseguir a educação física, e eu digo, então, para não perder a nota, eu vou entrar aqui em licenciatura. Mas assim, tem sido um aprendizado muito grande, tanto profissionalmente para mim, como no dia a dia. Então, assim, no meu trabalho, o que eu aprendi, eu aplico bastante, né? Então, é um desafio muito grande. E eu estou agora na reta final, só tem esse estágio mesmo para concluir mais uma módulo que eu vou estar concluindo agora no final desse semestre. Então, eu queria muito compartilhar isso, né? Essa dificuldade que nós, estagiários, encontramos, né, durante esses estágios. Além disso, embora eu não tenha participado efetivamente em sala de aula, né, dado aula efetivamente lá na sala de aula, aquele contato presencial, mas o contato virtual com a professora orientadora, ela pontuou bastante quanto às condições da turma, né? Uma turma que há aqueles alunos que são mais agitados, aqueles alunos que são mais desenvolvidos, a dificuldade de interpretar textos, né? Minha área de licenciatura, assim, então a gente vê bastante. Aí você leva para o lado já da escola, da caracterização da escola, você vê a necessidade de uma reestruturação, né? É um laboratório que falta isso, falta aquilo. Então, fui lá na escola, conversei com o vice-diretor, tirei fotos, você realmente vê, né, a dificuldade que as instituições também têm por falta de verbas, né?
as condições de sala de aula, de biblioteca, de laboratório, né? Você vê também ao lado das pessoas, né, dos alunos, dos discentes, que são pessoas de família de renda baixa, né? Então a dificuldade de ter um celular, um computador em casa para assistir essas aulas online. Então, tudo isso foi dificuldades, foi relatado pela professora, né? A forma que ela trabalhava, tirava xerox, deixava na instituição, os pais que não tinham condições de ter um plano de internet ou um celular, ia lá, retirava aquela xerox lá do trabalho, para o aluno não ficar fora da sala de aula, assim, ou digamos assim, não sala de aula, mas fora do contexto escolar, né, nesse período, né? Porque ainda, mesmo que voltando gradualmente aí, não voltou totalmente assim um ensino presencial, né? Ainda há aquele modelo de presencial remoto, né? Devido a essa pandemia ainda, o distanciamento, então, mas creio que brevemente aí vai estar 100% presencial, mas assim, foi bom, né? É uma experiência assim bastante boa. E eu queria compartilhar isso nesse momento aqui que eu estou aqui com vocês, né? Vendo aí as meninas aí, os meninos aí relatando, né, também, relatando suas experiências e para mim também foi muito bom e agradeço também de estar participando dessa roda, né? E vai ter outros dias e eu também vou participar, mas é mais no período da noite que eu trabalho durante o dia. Hoje é porque o trabalho aqui deu folga, então eu digo, eu vou logo cumprir na parte da manhã, porque à noite eu tenho minha apresentação do estágio, então, mas tem sido bastante interessante, queria pontuar e colaborar nesse sentido aí. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo, né, por compartilhar conosco aqui. Eu acho que você pontuou assim, vários desafios, né, que vários alunos e alunas vivenciaram, e nós também, como professores e professoras orientadores e orientadoras de estágio, uma coisa que a gente tem pensado é como que a gente vai dialogar com esses alunos que fizeram todos os estágios no ensino remoto e agora vão para a sala de aula, e que estão claro que tiveram várias aprendizagens, né? As meninas ali no primeiro slide, elas fizeram 2 slides, não sei se vocês se lembram, dos desafios, e aí elas retomaram, né? Falaram, você retomou alguma dessas questões que elas colocaram desses desafios, mas também tiveram muitos aprendizados. Eu acho que o Leonardo também traz isso na fala dele, né? Até anotei aqui que a gente não pode desprezar o que a gente aprendeu nesse período também remoto, não, né? Esse contato com a tecnologia, o tanto de outras metodologias que a gente pode utilizar em sala de aula, não tem como desprezar isso. Muita coisa não funcionou, mas muita coisa funcionou. Então, a gente vai ter que fazer um balanço mesmo, né? E ver, né, agora, de acordo aí, entrar em contato com as nossas turmas aí, ver o que a gente pode reaproveitar, o que a gente pode fazer com esse saldo aí. Mas você trouxe várias coisas, e uma coisa que nós, retomando aqui, professores e professoras, temos pensado na universidade, é de como a gente conseguiria manter esse diálogo, né, para aqueles alunos que agora estão no presencial, né, vivenciando, são 2 coisas, os que não tiveram contato com o ensino remoto na educação básica e que agora vão para o estágio e vão encontrar esses alunos que estão em determinado ano escolar, né, sem ter tido a experiência desses anos escolares, né, em formato presencial, e aí foi uma experiência totalmente diversa da que ele teve como aluno e aluna, porque muitas vezes, né, igual o pessoal do IFRN colocou, eu ressignifiquei, eu era aluno e agora sou, né, estou na função de estagiário. Então, a gente tem como fazer essa comparação. Então, vocês vão... Então, muitos alunos vão começar os estágios, a gente tem muitos alunos de didática, por exemplo, que agora vão entrar no estágio agora em 2022, que não acompanharam esse ensino remoto e vão ver esses alunos em sala de aula, como que a gente vai lidar porque o que vai haver é uma diversidade, uma heterogeneidade em sala de aula, né? Mais do que já havia, né? De quem teve tecnologia para acompanhar, de quem não teve, de quem teve apoio da família, de quem não teve, de quem tem recurso, de quem não teve. Então, a gente vai ver uma disparidade muito grande aí, né, nesses alunos que estão em cada uma das salas de aula. E, ao mesmo tempo, a gente tem alunos que se formaram sem vivenciar o estágio presencial, né? Então, são egressos e que a gente também, né, precisa de contar com eles para poder
trazer essas notícias e depois, agora que eles vão estar vivenciando a docência, como tem sido isso, né? Então, é um desafio aí para todos nós pensarmos juntos aí esse cenário, né, que a gente vai vivenciar. E muito, assim, é muito importante o estágio, mesmo que a gente sempre baixa na tecla, mesmo que você, né, não esteja pensando em fazer, né, eu não vou praticar docência agora, mas vai que, e aí é importante você ter essa formação, né, fazer essas reflexões, porque você está habilitado a, né, então, muito importante aí passar, né, por estágio, fazer essa reflexão aí com todo mundo. Gente, nós estamos faltando 20 minutos da roda aí. Alguém gostaria, né, de levantar alguma outra questão, algum outro ponto? Ficou com a pulga? Fechei meu microfone. Pois não. Keila? Ah, tá. Eu falei se alguém queria fazer alguma pergunta. Ana, pois não. Oi, bom dia, gente. Eu queria fazer uma pergunta para a moça que falou agora sobre a questão que ela teve como estagiária no IF, né? Mas ela também teve presencial. Eu queria saber qual a maior dificuldade que ela sentiu nessa diferença do ensino presencial para o ensino remoto, com relação à respectiva dos alunos, de aprendizagem, de acompanhamento das aulas, de participação. Ficou muito gritante, assim, essa diferença entre a sua experiência no presencial do IF e do remoto. Eu não sei o nome dela. Ela falou agora. Foi eu. Oi, Mariana, exato. Então, quando eu participei do IF em modo presencial, foi em 2018, né? Que eu disse que foi em relação pelo PIBID. E aí eu fiz com a mesma professora que eu fiz no formato remoto. Então, eu pude até ver essa questão das diferentes perspectivas, porque eu podia comparar, já que eu estava com a mesma professora, né? E aí, sim, eu percebi uma questão bem gritante aí em relação a como ocorreu esses dois estágios. Na maneira presencial, eu também fiquei com a turma de primeiro ano, só que era de informática para internet, e no modo remoto, também com turmas de primeiro ano, mas de controle ambiental e geologia. Só que aí, no formato presencial, apesar da gente dar aulas também dentro de sala de aula, a gente fazia muitas vivências práticas, utilizando os ambientes que o IF proporcionava, né? Então, a gente tinha uma questão, assim, de muita participação dos alunos, principalmente quando a gente fez todos os conteúdos que a gente fez no remoto, a gente fez nessa época no presencial, né? Devido à grade curricular. E aí a gente trouxe muita vivência legal nas aulas de jogos e nas aulas de ginástica. Então, a gente percebia muito essa questão da participação. E já no formato remoto, a professora só dava aula em relação, assim, apesar dela trazer metodologias ativas, tinha que ser tudo apresentado, né? Então, quando ela fazia reuniões com a gente, até sem os alunos, ela falava muito dessa questão de querer retomar na volta das aulas presenciais, as matérias que ela já tinha dado para poder trazer para esses alunos um pouco dessas vivências práticas. Mas, com certeza, nunca é a mesma coisa, né? Assim, para mim que sou de educação física, eu sei que esse modelo remoto acaba sendo difícil para todas as disciplinas, mas para a gente que já está adaptado aí a querer trazer sempre vivências práticas para fugir da sala de aula, já que o aluno já está ali na sala de aula a todo momento, né, praticamente com as outras disciplinas, a gente da educação física vem trazer essas vivências práticas e aí no modelo remoto acaba que isso fica aí, né, difícil de acontecer. Então, houve sim uma grande discrepância em relação ao presencial e ao remoto, mas em relação à minha supervisora,
Eu optei até fazer com ela novamente de maneira remota, porque eu vejo, assim, eu tenho nela um exemplo muito grande, porque eu acho que ela consegue mediar, assim, de forma perfeita, tanto no presencial como de forma remota. Eu me espelho bastante nela e acho que ela conseguiu trazer metodologias ativas que, com certeza, chamaram aí o aluno para participar da aula. Mas acaba sendo difícil porque, por ser uma turma de primeiro ano, eles também não se conhecem pessoalmente, né? Então, com certeza, há uma menor interação. E até acho que quando voltar presencialmente, as primeiras aulas talvez ainda sejam um pouco ali dos alunos mais retraídos, mais tímidos, justamente porque ainda vão estar ali no processo de socialização, né? Que legal, muito obrigada pela resposta. Eu fiquei imaginando como é que a professora de educação física fazia, né? A gente já tem dificuldade, imagina a professora de educação física. Minha mãe foi professora de educação física a vida toda, eu estava tentando descobrir como é que faz para trazer esses alunos, empolgar, né? Para fazer a participação deles. Obrigada. Com certeza, nada. Muito obrigada aí, Ana. Outra, né, e Mariana também, outra coisa que a gente tem vivenciado também é a licenciatura, por exemplo, também de teatro, né? Que é uma outra questão também que vivencia essa corporeidade, né? De uma outra forma, né? A corporeidade em algumas disciplinas se vivencia de forma diferente da corporeidade, né, de outras disciplinas. E realmente é muito desafiador, né? Que bom que você pôde compartilhar conosco. Eu queria só fazer uma observação que a Mariana trouxe agora, e ela retomou na fala, eu tinha até anotado aqui, né? Como que é diferente, né, gente? Por exemplo, o professor conhecer os seus alunos e aí trabalhar em formato remoto com estes alunos. Outra coisa né, e os alunos se conhecerem e você trabalhar com esse grupo que já tinha sido constituído. E outra coisa é trabalhar no ensino remoto, por exemplo, com uma turma que acabou de entrar na escola e que o professor não conhece os alunos, né? Assim, o retorno é muito pequeno. A gente, por exemplo, a gente quase não, né? Nem todos, por exemplo, colocam foto quando há possibilidade, igual no IF, né? Que tem os encontros pelo Google Meet, a gente não se conhece. Então, como que a gente vai construindo as identidades, né? Pegando aí até o tema da aula das meninas aí, né? Yasmin, Jussara e Bruna, esse tema, né? Como que a gente constrói a nossa identidade por meio das redes sociais? Como que a gente constrói a nossa identidade nesse formato de interação só remoto? É muito diferente de como a gente constrói a nossa identidade, as nossas relações quando há essa interação, né? Do corpo mesmo, né? Não é apenas uma tela. Então, esses alunos vão se estranhar, né? Que tiveram contato só no remoto, agora vão para o presencial, vão se estranhar muito deles, principalmente, né, quando eles não fazem parte de uma mesma comunidade e convivem antes, por exemplo, em espaços como o IFRN, né? Que são espaços em que vão gente de diferentes formações, o ensino médio também. Fiquei muito pensando nessa questão da subjetividade, dessa nossa identidade, como a gente, o que a gente escolhe mostrar para o outro, e os alunos não têm essa dimensão, né? A gente está vendo, por exemplo, nesses grandes reality shows, né? Como que a forma como eu me mostro para o outro constrói a imagem que ele tem de mim, o tanto que isso leva a cancelamento, etc., né? Isso mesmo, né? Que a Mariana está colocando aqui. É um problema não abrir as câmeras. Então, agora a gente vai também a gente vai conhecer uma outra pessoa, né? Interessante a gente ver isso. A Risalva, né? Considera que o formato remoto tiveram muitos ganhos. A formação de professores, por exemplo, foi muito bom. Isso mesmo, né? Então, a gente teve vários ganhos, inclusive, assim, de materiais produzidos, né? Pelos professores. Tem materiais muito ricos na internet, gente. Vocês podem fazer essa procura, vídeos, videoaulas, tem muito material. Então, como que a gente pode mesclar isso agora nesse novo ensino, né? Que a gente também não pode desprezar. E como que a gente pode manter, por exemplo, formação de professores, a gente conseguiu ofertar curso para um número enorme de professores, por exemplo, na UFRN, que a gente não conseguiria se fosse no formato presencial. Então, né, há ganhos e perdas.
Verdade, professora. Essa questão da identidade também tem uma discrepância que é anacrônica, né? Geralmente, a idade das professoras e dos professores não é a mesma época de vida desses alunos do primeiro ano, né? São outras décadas. E eles aprenderam, então, a construir as suas identidades através já desse outro, né? Que é a telinha, que são as redes sociais e tal. Então, essa também é uma dificuldade que eu vejo da gente alcançar mais o que eles gostam realmente, né? O que empolga, o que faz pensar, o que desequilibra, por exemplo, né? Porque nós somos de uma outra geração, uma geração que a gente acompanha a tecnologia, que a gente teve formação para, mas não é a nossa constituição de identidade, né? Também por causa da pandemia, esse povo que está aí começando a adolescência já numa separação muito grande de corpos, né? Com o outro, essa coisa, 2 anos a gente sem ir à universidade, sem ir ao IF, né? Presencialmente, então tem esses problemas, e principalmente o aluno do primeiro ano, que é novato, você entrar numa escola, né? Uma escola que você é novato e que você não conhece ninguém, porque muitas vezes eles botam uns desenhos animados, umas figurinhas, né? Não coloca nem a própria foto, e não abrem a câmera mesmo, é complicado. Mas tem a ver, às vezes, até com o espaço, né, ao redor, né? Que é uma outra discussão que a gente tem, né? Que uma coisa é você ir para a escola, outra coisa é você ter ali 7 irmãos, né? E tá assistindo aula, e aquele... É complicado. Mas são todas equipamento, né? O equipamento que você tem, a internet que você tem, se é boa, se não é boa, muitas questões de desigualdade mesmo, né, professora? Isso. Que é o principal, né, Ana? Principal. Essa é uma parte que eu acho que foi um dos maiores ganhos para os professores na pandemia. Que essa desigualdade, ela ficou latente, ela ficou gritante, né? Então, a gente teve que aprender a fazer de uma forma mais inclusiva possível. Todo mundo, né? Teve que aprender para incluir a maior quantidade de pessoas participando, aprendendo. Isso aí eu acho que não vai sair da memória da gente, mesmo que a pandemia acabe amanhã, a gente aprendeu que realmente existem muitas diferenças sociais no Brasil e que essas diferenças moldam uma escadinha que a gente não pode nunca falar de meritocracia nesse Brasil. Meritocracia é uma palavra que não cabe, principalmente na educação. A gente sabe que essas diferenças sociais, financeiras e culturais, elas afastam as pessoas da educação, né? Isso ficou para a gente como uma grande lição. Eu acho que foi um aprendizado para nós. Com certeza, Ana, né? A gente não parte do mesmo lugar, né? O nosso ponto de partida é muito distinto, né? Eu acho que isso foi evidente mesmo. E aí, assim, queria também, né, gente, nós estamos aqui encerrando, faltando 5 minutinhos aqui para o nosso tempo. Reconhecer o trabalho de todo professor, né, e toda professora que, diante de contextos tão adversos, e aí a gente tem, né, e são contextos distintos, igual os nossos alunos e as nossas alunas da educação básica, né, tem lares diferentes, famílias diferentes, condições diferentes, a gente também tem os professores que estão em redes diferentes, em escolas diferentes, que têm suas próprias condições de vida, né, a gente teve tantas mortes, tantos adoecimentos, né? Então, reconhecer o trabalho desses profissionais que fizeram de tudo aí para conseguir, né, levar essa educação dentro das possibilidades que tinha. Então, a gente não pode deixar de... E nos ensinar ainda, né? Muitos recebendo tantos estagiários e estagiárias ainda para compartilhar, né? Eu acho que a fala do Leonardo, né, o Leonardo trouxe isso, de aprender juntos, né? Muitas vezes os alunos sabiam mais que os professores alguma tecnologia e pôde fazer isso, né, como que houve essa fraternidade, né? Isso foi muito bonito de ver nos estágios se formando.
Né? Gente, eu acho que a gente está encaminhando aqui para o final, faltam 5 minutos, vou passar novamente a lista de frequência, eu já tinha passado, quem não assinou, não deixa de assinar, né? É importante, a gente vai ter esse registro, eu vou mandar a gravação para o GT de estágio, né, das nossas rodas de conversas, vão ficar todas registradas lá. Quem não fez a inscrição nas oficinas e que tiver interesse ainda, está aberta, tá? As inscrições ainda elas podem ser feitas. E eu queria encerrar, né, agradecendo demais a presença de cada um aqui, né, que apresentaram os trabalhos, que participaram aí dessa nossa troca, dessa roda de conversa, que pôde trazer suas contribuições, suas reflexões, e que pôde, né, fazer que esse momento fosse tão único, né, como o de hoje. E lembrando que as atividades vão continuar, né, gente, durante o decorrer de toda a semana, e na semana que vem a gente tem as oficinas. Então é isso, muito obrigada. Eu também saí muito feliz, muito preenchida, assim, né, desse encontro de hoje. Me nutriu, muito nutrida, né, dessa troca. Muito obrigada a todos e todas aqui presentes. Tá certo? Eu vou encerrar, então, a nossa gravação.